Durante séculos, o título de imperador carregou consigo um poder absoluto, mas também um medo profundo. Alguns governaram com sabedoria, outros com sangue. E entre todos eles, um nome ecoou na história como sinônimo de terror: Calígula, o imperador mais temido de Roma. A história dele não é apenas sobre um governante cruel, mas sobre como o poder pode corromper a mente de um homem até transformá-lo em um monstro. Ele nasceu como Gaio Júlio César Augusto Germânico, um nome que já carregava o peso da grandeza. Era neto do lendário general germânico e sobrinho-neto do próprio imperador Augusto, o fundador do Império Romano. Desde criança, Calígula era o mascote do exército. Os soldados o adoravam e o apelidaram carinhosamente de Pequena Bota, que, em latim, é Calígula. Naquela época, ninguém poderia imaginar que aquele garotinho se tornaria o tirano que colocaria o maior império do mundo de joelhos. Quando finalmente subiu ao trono, no ano 37 d.C., Roma inteira respirou aliviada. O reinado anterior, de Tibério, tinha sido marcado por paranoia e desconfiança. Calígula parecia ser a luz no fim do túnel. Jovem, carismático, generoso, ele foi recebido pelo povo como um verdadeiro salvador, quase um deus vivo. E por um tempo, ele correspondeu a essas expectativas. Ele concedeu anistias a prisioneiros políticos, reduziu impostos que pesavam sobre o povo e organizou jogos e espetáculos grandiosos para celebrar sua ascensão. Por um breve e glorioso momento, Roma acreditou ter encontrado seu líder ideal. Mas essa lua de mel não durou muito. Logo após o início de seu reinado, algo terrível aconteceu. Calígula ficou gravemente doente. Ele sobreviveu, mas o homem que se levantou da cama não era o mesmo. A doença parece ter quebrado algo dentro dele, libertando uma escuridão que ninguém conhecia. Calígula renasceu, não como um homem, mas como um tirano absoluto. Ele começou a agir como se fosse, de fato, um deus encarnado. Sua arrogância não tinha limites. Ele ordenou que estátuas suas fossem erguidas em templos sagrados, exigiu que as pessoas o adorassem como a uma divindade, e começou a tratar os senadores, os homens mais poderosos de Roma, como seus servos pessoais. Sua paranoia cresceu na mesma medida que sua crueldade. A menor suspeita de traição era motivo suficiente para uma punição terrível. Tortura e execuções se tornaram rotina no palácio. Relatos da época dizem que ele sentia prazer em assistir ao sofrimento de suas vítimas, rindo enquanto famílias inteiras eram destruídas por sua fúria. Ele chegou a dizer uma frase que se tornou famosa: "Que me odeiem, contanto que me temam." E Roma, de fato, começou a temê-lo profundamente. Mas o horror não parava por aí. A loucura de Calígula se manifestava de formas cada vez mais bizarras. Ele esbanjava a fortuna do império em festas extravagantes e projetos absurdos. Em um dos atos mais infames e humilhantes para a elite romana, ele nomeou seu cavalo favorito, Incitatus, como senador. Ele deu ao animal uma casa de mármore, servos e até prometeu torná-lo cônsul, o cargo político mais alto de Roma. Era uma forma de mostrar seu desprezo absoluto pelos políticos e pelas tradições romanas. O Palácio Imperial se transformou em um verdadeiro teatro de insanidade. Talvez o episódio mais surreal de seu reinado tenha sido quando Calígula declarou guerra a Netuno, o deus romano dos mares. Sim, você ouviu direito. Ele reuniu seu exército, marchou com as legiões até o litoral e ordenou que os soldados atacassem as ondas com suas espadas e lanças. Depois da batalha, ele mandou que recolhessem conchas do mar, como se fossem os espólios, os troféus de uma grande vitória militar. Cada ato era mais estranho e assustador que o anterior. O povo, que antes o amava, agora vivia com medo. O Senado, que ele humilhava constantemente, o odiava em segredo. Até mesmo sua própria guarda pessoal, a guarda pretoriana, que deveria protegê-lo, tremia diante de seus caprichos. O império, que antes era um símbolo de ordem e estabilidade, mergulhou em um caos alimentado pela loucura de seu líder. O tesouro de Roma estava sendo esvaziado. A justiça não existia mais e ninguém estava seguro. A situação era insustentável. Até que, no ano 41 d.C., o terror finalmente chegou ao fim. Durante uma cerimônia nos corredores do palácio, Calígula foi emboscado por membros de sua própria guarda pretoriana, liderados por um oficial chamado Cássio Quereia, a quem o imperador humilhava constantemente. Golpeado repetidas vezes, o imperador, que se achava um deus, caiu no chão como um simples mortal. Sua esposa e filha também foram assassinadas, para que não houvesse herdeiros que pudessem vingá-lo.
A notícia da morte de Calígula trouxe um alívio imediato para Roma. O pesadelo havia acabado, mas a história de seu reinado deixou uma marca eterna. Ele se tornou o exemplo máximo do que o poder absoluto, sem freios e sem limites, pode fazer com a mente humana. A história de um homem que acreditou ser divino e, no processo, se tornou o monstro mais temido de sua era. Séculos depois, o nome Calígula ainda é pronunciado com um misto de fascínio e horror. Ele é um lembrete sombrio de que, por trás da grandeza do Império Romano, existiam histórias de loucura e crueldade que moldaram o curso da história. A história do imperador que fez a poderosa Roma se ajoelhar, não por respeito, mas por puro medo de sua insanidade. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa viagem sombria pela história de Roma, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!